Abra sua Bíblia comigo. Livro de Neemias, capítulo 2, verso 11. Senhor Luiz, a mensagem de hoje é aquela mensagem que é específica de resposta para algumas pessoas aqui. Eu confesso para vocês que desde manhã Deus tem ministrado esse texto. E eu saí hoje um pouquinho com os meninos e esse texto continuou ministrando o meu coração. E quando voltei agora, final de tarde, para escrever o esboço, eu falei: Deus, mas acho que não encaixa para uma quarta profética essa mensagem. E eu confesso que eu tentei, Fernando, começar um outro esboço daquele jeito, sabe, Elvis? Que às vezes a gente quer dar a lutar com Deus sabendo que vai perder. Mas na verdade não que eu queria fazer a minha vontade, mas eu não tinha entendido especificamente o que Deus iria ministrar. E quando eu tentava escrever esse novo esboço, eu tentava buscar algo no Senhor. Deus falou assim: hoje essa mensagem é resposta para alguém. É resposta para alguém. Alguém tem buscado, tem falado, Deus, como agir? E essa resposta, e essa mensagem é resposta para alguém. Talvez essa mensagem, talvez não, é uma palavra para todos, mas eu tenho certeza que pelo menos para uma pessoa hoje é rema, é uma palavra revelada. É como Deus sentar com você, só Ele, você, e Ele ministrar o seu coração. Você crê nisso, amém? Assim a palavra do Senhor. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo saíram. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo nenhum animal, senão apenas aquele que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo. Contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o meu animal que eu montava. Então subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabia os magistrados onde eu fora e nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então, depois de tudo isso, lhes disse: vocês estão vendo a miséria que estamos? Jerusalém está assolada, suas portas estão queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixamos de ser vergonha. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Jesus, obrigado por essa noite que o Senhor preparou, esse dia maravilhoso. E obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor traz, pela resposta que o Senhor vai ministrar ao coração dos teus filhos. Que nós possamos, ó Deus, receber aquilo que vem do seu coração, aceitar a revelação da tua palavra para as nossas vidas, não sermos obstinados, não acharmos que podemos lutar com o Senhor, orgulhosos. Pelo contrário, que humildemente possamos receber esta palavra e que ela cumpra o propósito pelo qual foi liberada para a vida de cada um dos teus filhos. Libera o nosso entendimento, libera, Senhor, a nossa compreensão, o nosso discernimento a esta palavra, e que todo atrapalho, toda agitação da nossa alma, da nossa mente, caia por terra agora em nome de Jesus, e que nós possamos ouvi-lo. É a minha oração em o nome de Jesus, e quem concorda diga amém. Muito obrigado, Clay. A história de Neemias é uma história interessante, porque Neemias, ele fala, Ricardo, que bom que te ver aqui, meu amigo. Ele fala, Neemias é um dos personagens bíblicos que mais fala de liderança. Então, todo cristão, líder, todo pastor já passou pelo livro de Neemias como um manual de liderança, porque esse cara, ele foi espetacular nas decisões que ele tomou dentro de um projeto que Deus deu a ele. É muito interessante quando você lê todo o livro de Neemias, a forma que o Senhor ministra os nossos corações com princípios poderosos sobre liderar a família, liderar projetos, liderar negócios, ser líder na sua vida. E o ponto principal, o ponto máximo da vida de Neemias é quando Neemias ele recebe uma direção de Deus, uma inspiração do Senhor para reconstruir os muros de Jerusalém. Rapidamente, vamos entender o contexto. O povo de Israel é levado como escravos para a Babilônia. Lá eles ficam mais de 70 anos como escravos, um pouquinho mais de 70 anos. Preguei inclusive esses dias sobre Zorobabel, então você vai lembrar. E depois de 70 anos Deus começa a trazê-los
libera primeiro Zorobabel com o primeiro grupo de judeus. Eles voltam, lançam os alicerces do templo. Falamos até exatamente sobre esses alicerces. Lançam os alicerces do templo. Depois são paradas as obras. Eles deixam o templo 17 anos, os alicerces em ruínas. Depois Deus os confronta novamente. Eles continuam a construção, terminam o templo. Porém continuam sem muros, a cidade continua na miséria. 3 grupos de judeus voltam do cativeiro. O primeiro grupo nós vamos encontrar liderado por Zorobabel, o segundo grupo liderado por Esdras, e o terceiro grupo é liderado por Neemias, ou nesse tempo de Neemias. E Neemias, ele tem esse papel de reconstruir os muros de uma cidade que está desolada. Uma cidade sem muros é uma cidade sem proteção. Uma cidade sem muros é uma cidade que qualquer um entra. Uma cidade sem muros é uma cidade que pode ser saqueada, roubada a qualquer momento. É uma terra de ninguém. E Neemias, então, não numa revelação direta de Deus, nós não vemos Deus atuando diretamente no livro de Neemias, mas numa inspiração e com projetos e portas abertas, ele volta para Jerusalém para esta obra, para a reconstrução deste muro. Então nós podemos resumir, Gerson, que Neemias, ele tinha um projeto, e hoje a mensagem ela fala exatamente para pessoas que estão tomando decisões, pessoas que estão projetando algo, pessoas que estão planejando algo. Eu confesso que quando comecei a escrever o esboço dessa mensagem, eu falei: Deus, isso aqui é uma mensagem boa para um culto de empresários, um encontro de empreendedores, uma escola de negócios, vai encaixar para uma quarta profética. E é por isso, Léo, que eu comecei a recuar. Não que a palavra não tenha ministrado o meu coração, ela ministrou muito, eu só acreditava que não iria encaixar para essa noite. E aí que o Espírito Santo falou: não, você vai pregar exatamente isso. Por quê? Porque essa palavra é resposta para alguém, ou talvez para algumas pessoas. Posso ouvir um amém? Então você que está tomando decisões, você que está com algum projeto, você que está em um processo de mudança, você que está tomando alguma direção específica na sua vida, eu gostaria de chamar muito a sua atenção para aquilo que vai ser ministrado aqui. Se você puder, pegue papel, caneta, agenda, bloco de notas, anote esses princípios, esses pontos que nós vamos entender nesse texto, porque essa pode ser uma resposta para as suas orações, para a sua busca. Eu não sei quais são os projetos, se podem ser pessoais, se podem ser profissionais, se podem ser de negócios, financeiros, ministeriais. Mas nós precisamos entender que quando temos projetos, nós não podemos agir simplesmente pelo nosso coração, simplesmente pelas circunstâncias. Eu acredito que talvez, Fernanda, os maiores fracassos, Paulo, que nós já tivemos na nossa vida é agirmos segundo as circunstâncias. O que está acontecendo? Eu vou fazer segundo o que está acontecendo. É aquele momento. Decisões de momento não são bíblicas. Decisões de momento são decisões de impulso, e elas nos levam ao fracasso. Talvez nós encontramos, Luciano, homens e mulheres hoje que encontraram situações desconfortáveis em algum momento da sua caminhada, porque agiram simplesmente pelo que estava acontecendo, João. E este não é o coração de Deus. Neemias, ele é conduzido por Deus. Depois que ele tem uma primeira, não está nesse texto especificamente, eu quis ser mais específico naquilo que eu vou falar, mas o primeiro passo que Neemias dá, pastor Anderson, para que ele pudesse ser bem sucedido neste projeto que aos olhos de muitos era impossível. Qual era o projeto que Deus colocou no coração, na alma de Neemias? Reconstruir os muros de uma cidade que estava em ruínas em 52 dias. Às vezes nós não conseguimos nem pintar a nossa casa em 52 dias. É verdade ou não é? A gente não consegue nem trocar o azulejo do banheiro em 52 dias. E aí, em março, ele foi colocado no coração dele um projeto de reconstruir os muros de uma cidade inteira. Era um grande projeto. Era um grande projeto. Ele precisava saber exatamente, Adilson, como fazer, como agir para não errar. E qual foi o primeiro passo para que Neemias pudesse ser bem sucedido no seu projeto? A primeira coisa que vamos encontrar no livro de Neemias, no capítulo 1, é que Neemias, quando fica sabendo que a cidade está com os muros em ruínas ainda, Marcos, quando ele fica sabendo que a terra de Jerusalém era uma terra de ninguém, que o povo ainda estava na miséria. Por quê? Porque eles não tinham proteção alguma. A Bíblia diz que Neemias orou a Deus. Esse é o principal, é o fundamento de qualquer decisão, de qualquer projeto na minha e na sua vida, é orar.
Sabe por que fracassamos? Porque nós não temos este hábito de colocar os nossos planos diante do Senhor. Nós não colocamos, seja qual for o projeto, grande ou pequeno. Às vezes as mudanças, Moacir, começam a acontecer no nosso caminho e a gente vai trabalhando pela nossa expertise, nós vamos trabalhando pela nossa experiência, nós vamos trabalhando pelo nosso coração. Agora, qual é o problema, professor Luiz, de trabalharmos segundo o nosso coração? A Bíblia diz: o coração do homem é enganoso. Enganoso. Nós fazemos, e a gente ainda coloca Deus no rolo, Davi, não, porque eu senti no coração. Esse negócio do sentir no coração, eu arrepio 25 vezes quando alguém fala. Eu senti no coração. Cuidado com o sentimento do coração, porque o coração é enganoso. Não importa a decisão, nós precisamos aprender a tomar decisões em oração. Às vezes algumas pessoas cometem o erro, infelizmente, de tomarem decisões assim: se a porta abriu é porque é Deus. Nem toda porta que abre é Deus, até porque o inferno também tem portas. É verdade ou não é, gente? Nem toda porta que se abre é Deus. Nem todas as situações que estão dando certo podem ser Deus. Cuidado, cuidado. Por isso que as decisões, independente de você... Deixa eu resumir aqui. Eu vejo hoje alguns cristãos, um grupo de cristãos, eles só indo orar quando ele perde a paz ou quando as coisas começam a dar errado. Não. Nós precisamos aprender a orar antes de qualquer decisão. Neemias, ele estava bem no reino da Pérsia. Ele era o copeiro do rei. Por mais que ele era o cara que bebia da taça do rei e comia da comida do rei antes do rei, porque se tivesse envenenado quem ele morria. Então tinha que ter ali um auxílio. Como é que é periculosidade? Como é que chama lá? Cadê os contadores? Insalubridade, né? Ele poderia ter ali um adendo de insalubridade no seu salário, mas ele era um cara de conforto. Se a gente for falar que ele comia a comida do rei, comia bem ou comia mal? Comia muito bem. Ele morava no palácio, era de confiança, ele era bem tratado, porque se o rei tratasse ele mal, ele poderia falar: quer saber, eu vou derrubar o rei. Já dava ruim, né? Ele estava bem. Mas quando ele fica sabendo que a cidade está em ruínas, ele perde a sua paz. Mas não é porque ele perdeu a paz que ele agiu simplesmente no impulso. Que ele fez, Pepe? A Bíblia diz que ele foi a Deus e orou. E é interessante a oração de Neemias. Se você nunca leu, leia, porque a oração de Neemias, ela é uma oração intercessória. Antes de uma oração que busca direção, ele começa a interceder, e é de confissão de pecados. Ele começa a confessar os pecados de toda a sua família. É uma das bases do mapeamento, inclusive, que nós usamos aqui na igreja, nos nossos processos de mapeamento, é a oração intercessória. Ele começa a confessar os pecados desde que o povo saiu lá do deserto. A idolatria dos seus pais. Ele diz: os nossos pais pecaram. E depois ele apresenta e diz: Deus, esse projeto, tá, eu estou desconfortável com isso. O que vamos fazer? O que eu devo fazer? E quando ele ora, Deus começa a abrir portas. Deus coloca a graça no coração do rei para com ele. O rei pergunta o que está acontecendo. Ele fala da terra que está desolada. O rei libera ele, entrega cartas para ele, entrega recursos para que ele viesse reconstruir. Entenda uma coisa: se tem portas fechadas, situações que não estão acontecendo, está na hora de você parar de lutar e começar a orar. Para de lutar e começa a orar. Está dando errado, começa a orar. Neemias tinha tudo para não sair do palácio do rei. Ele era de confiança. Mas mediante a sua oração, as portas se abriram e as coisas aconteceram. Pastor, eu não sei mais o que eu faço. Ore. Pastor, mas é que eu oro tanto. Porque às vezes a gente ora 5 minutos e acha que orou tanto. Oração não é só você falar. Oração é você ouvir. Tempo com Deus é ouvir o que Deus está te falando. Hoje Deus ministrou algo no meu coração, e eu não posso esquecer disso. Amor, me anota aí, os pastores. O ano que vem Deus ministrou isso agora no final da tarde. Achei tão interessante. Deus falou assim: no próximo ano eu vou te dar uma palavra por mês para a igreja. Todo mês nós vamos ter uma palavra que nós vamos andar. Eu fiquei tão empolgado, nunca vivemos isso. Uma palavra no mês, assim, específica. A gente sempre busca uma palavra por ano. Deus falou assim: a cada mês dos 12 meses eu vou ministrar uma palavra para a minha igreja. Olha que coisa maravilhosa. É uma palavra para a igreja, é para nós, amém, queridos? Nós somos a igreja.
Porque quando você vai para Deus, quando você tem relacionamento com Deus, quando você é sensível a Deus, Ele te dá a direção. Só que nós temos que ouvir. E Neemias, ele sai então do reino da Pérsia, anda 1.200 quilômetros com cartas para os governantes das terras que ele iria passar, cartas para quem poderia liberar recursos, liberação para que os muros fossem reconstruídos. E ele chega em Jerusalém e ele age como um novo governador daquela terra, liberado pelo próprio rei. Ou seja, tudo aquilo que precisava para que o projeto desse certo, em oração ele conquistou. Pastor, por que a oração ela é importante? Parece uma coisa tão corriqueira. O pastor vai falar de oração de novo? Sim, gente. Sabe por que a gente fala? Porque o povo não ora. Não ora. A gente fala tanto de oração e ora tão pouco. A gente escuta tanto de oração e tem uma vida de oração tão complicada. Nós temos 1.200 membros nessa igreja. Pode dar uma glória a Deus por isso? Na semana de santificação, eu não estou reclamando, eu até agradeço a Deus. Mas na última semana de santificação, a nossa média foi de 120 pessoas. 120 pessoas de 1.200, 10% da igreja vem orar. Claro que eu sei que alguns não podem, moram muito distantes, o horário já não é complicado. Nós temos uma sala de oração. Não levante a sua mão. Quantos aqui já visitaram a sala de oração? Não só para ver se ela ficou confortável, mas para orar. Não levante a mão. Desculpa falar, igreja, com todo amor e carinho, mas tem gente aqui que nem sabia que nós temos uma sala de oração. E se sabe é só porque eu mandei o vídeo. Pastor, mas eu oro em casa. Ok, que benção. Não precisa vir orar aqui na sala de oração. Você ora em casa. Quantas vezes por semana, quantas horas por dia, quanto tempo você tem ouvido Deus? Essas são só perguntas para a gente avaliar. Às vezes, Luciano, nós estamos frustrados porque os projetos não deram certo. Estamos frustrados porque tomamos decisões que não nos levaram ao resultado que nós queríamos. Estamos frustrados porque as portas não se abrem. E nós não entendemos que tudo não está acontecendo, não é porque Deus não deu, é porque nós não fomos entender o coração dele. Oração não é mãe. Você fala, Deus me dá, eu quero. Não é você ser aquele filho chato que fica apurrinhando o pai. Quem aqui teve filho chato que ficava apurrinhando? Levanta a mão, quero ver. Levanta a mão, quero ver. A Sandra levantou a mão, eu só não sei qual dos dois filhos agora. Os dois. Eu quero. Eu tenho um em casa, gente, ele é uma bênção, ele é um carinho, ele é um doce. Mas quando ele quer um negócio, pensa no moleque xarope, chato. Ele fica, pai, para, pelo amor de Deus. Acordei se tinha alguém dormindo. Tem gente que pensa que orar é ele ficar apurrinhando o vestido de Deus, balançando. Deus, não. Oração não é para você ficar lembrando Deus que Ele tem que te dar algo. Oração é você entender o coração de Deus, se Ele vai te dar aquilo, se aquilo vai te fazer bem. Quem está me entendendo, diga amém. Se é bom para você aquilo. Esse é o processo da oração. Neemias, ele entende o coração de Deus, o tempo de Deus, o propósito de Deus em oração. Depois que Neemias ora, ele recebe tudo que ele precisa, então ele vai para Jerusalém, 1.200 quilômetros, chega na cidade de Jerusalém. Agora vamos para o texto onde nós lemos. Eu quero trabalhar de uma forma expositiva, que vamos trabalhar na mensagem de hoje. O verso 11 diz assim: então cheguei a Jerusalém, melhor dizendo, onde estive por 3 dias. Verso 12: então à noite do 3º dia me levantei. Opa, aqui eu tenho um princípio importante. Projetos precisam ser dirigidos por decisões. Todo projeto será bem sucedido mediante as decisões que nós tomamos, ou fracasso mediante as decisões. E decisões não podem ser tomadas segundo ou debaixo de cansaço. O primeiro princípio para qualquer decisão que você vai tomar na sua vida, para qualquer projeto que você vai construir, precisa ser descansado. Olha o que diz o texto: cheguei a Jerusalém, onde estive por 3 dias. Pastor, mas onde está o descanso? É óbvio. Sim ou não? É óbvio, sim ou não, gente? Ele viaja 1.200 quilômetros a cavalo. Não sabemos exatamente quanto tempo durou, mas o clima lá é quente. Em algumas
épocas do ano chega a quase 50 ou mais de 50 graus. É óbvio que ele estava cansado. Eu tenho certeza que Neemias também estava empolgado. Quando ele chega na cidade, Fernanda, ele vendo as ruínas daqueles muros, com certeza aquilo lhe provocou. Mas ele não agiu por impulso. Frustrações e fracassos vêm muito, Milson, das nossas decisões por impulso. Ele poderia ter chegado, e se Neemias, fosse parecido como eu sou, ele já ia chegar, ver aquilo e falar: não, vamos resolver esse negócio já. Quem é assim, quando vê uma coisa fora do lugar, já tem que arrumar na hora? Quem é assim? Vamos resolver. E às vezes situações como é legal quando você trabalha com alguém assim. Eu gosto de gente assim na equipe, porque são pessoas proativas. Só que às vezes a proatividade, ela dá lugar à impulsividade. Decisões importantes precisam ser tomadas com a mente descansada. Quem está me entendendo, diga amém. Neemias descansou. Ele poderia estar empolgado, ele poderia estar preocupado, ele poderia estar desconfortável. Ele tinha ali recursos, ele tinha cartas, ele tinha autoridade, ele tinha tudo que aquela cidade precisava. Mas eu conjecturo que o coração dele, quando viu aqueles muros, pode até ter avaliado, dito assim: Viviane, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Que causa é isso daqui? Mas eu estou conjecturando. Ele pode ter pensado: bom, se isso daqui já está em ruínas, 150 anos, 70 anos de cativeiro, mais 80 anos até Neemias chegar ali, 150, sim ou não? Sim ou não? Ele diz: 3 dias a mais, 3 dias a menos, não muda nada. Não tome decisões importantes cansado. Não tome decisões importantes estafado. Não tome decisões importantes estressado. Não ative projetos importantes na sua vida com a sua mente cheia. Descanse. Tem uma decisão importante, vai fazer algo importante, tem um novo projeto, tem uma porta se abrindo. Decisões importantes precisam ser descansados. Descanse. Pare tudo. Não, mas é que a vida não dá. Pare. Está pensando em abrir um negócio? Está pensando em expandir o seu negócio? Antes de tomar essa decisão, viaje. Fique um fim de semana fora, mas volte para o culto de domingo. É importante para poder estar alinhado com Deus. A gente não pode. Tire um tempo. Não pense no negócio. Coloque seu corpo para descansar. Coloque sua mente para descansar. Todas as vezes que nós encontramos personagens bíblicos que agiram pelo cansaço, fracassaram. Um dos exemplos, Vanessa, mais interessantes é Elias, que vem de uma vitória imponente contra Acabe e Jezabel. Ele destrói todo aquele culto pagão, traz o povo de volta para Deus. Ele está cansado de 3 anos e meio fugindo. E a Bíblia diz que no outro dia dele ser o agente de resolução de tudo aquilo que estava acontecendo, ele recebe uma notícia de Jezabel dizendo: você vai morrer, eu vou te matar, assim como você fez com os meus profetas. E a Bíblia diz que ele fugiu. Fugiu porque ele estava com medo? Não. O cara desafiou 450 profetas, ia ter medo de uma mulher? O cara desafiou 3 grupos de soldados de Acabe, e ele falava quando ele era confrontado, ele falava: vem fogo do céu, o povo era queimado. Você acha que ele estava com medo? Não, ele não estava com medo. Sabe o que ele estava? Cansado. Não tome decisões cansado. Talvez você está prestes a tomar uma decisão. Coloca a sua mente no descanso, coloca seu corpo no descanso. Sai do lugar da estafa, sai do lugar do estresse, relaxa. Quem está me entendendo, diga amém. Quando estamos cansados, nós vamos agir de forma errada. Tem pessoas que estão cansadas da sua casa, e aí de uma hora para outra ele acha assim: não, eu tenho que vender a casa. Às vezes tua casa só precisa de uma reforma. Tem gente que está cansado da empresa. Eu estou cansado da empresa. Às vezes o que você precisa para a empresa é só férias, ou talvez um gerente novo, se você é o dono da empresa, para ele te dar mais folga. Às vezes tem gente que está cansado com o ministério, ele acha que tem que entregar tudo.
e por causa do cansaço toma decisões que vai lá na frente trazer consequências. E quando falamos de vida com Deus, ministério com Deus, uma decisão errada pode comprometer quantas almas a não serem salvas. As pessoas não pensam nisso. O cansaço atrapalha nosso senso de direção. O cansaço atrapalha nosso senso de decisão. Por isso que a Bíblia diz que Neemias, é importante nós entendermos o que aquele verso inicial 11 diz. Neemias ficou 3 dias ali, descansou 3 dias, colocou o corpo num relaxamento, a mente num relaxamento. E depois disso, continua lá o texto comigo. Depois disso diz o texto: então à noite me levantei, e com poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no meu coração, e segui caminho. A segunda lição, ou a terceira lição: primeira oração, depois segunda lição, descanso. Terceira lição, depois do descanso, o que Neemias vai fazer para tomar a decisão importante que ele precisava tomar, para agir da forma que ele precisava agir? A Bíblia diz que ele foi avaliar o território. Ande antes de falar, ande antes de agir. Ele foi andar. O que ele fez? Subiu no animal dele, no cavalo dele, e ele foi avaliar. Aqui nós usamos muito esse termo do mapeamento. Ele foi mapear, ele foi sondar a terra. Não tome decisões pelo que os outros falam. Não tome decisões pelo que você acha. Não tome decisões simplesmente pelo que você leu. Avalie de fato se é aquilo. Ele foi avaliar, ele foi conhecer os muros. Quantos desses muros de fato estão destruídos? Que tamanho são as, né, qual é o tamanho da ruptura? Os portões estão no chão mesmo? Está tão ruim como se fala? Não está. O que falta? Ele foi trabalhar ali com um projeto do que? De um mapeamento. Ele foi trabalhar ali com um projeto de sondagem. Nossos projetos muitas vezes não dão certo. Por quê? Porque nós primeiro fazemos e depois planejamos. O próprio Jesus diz: qual é o homem que antes de construir uma torre, primeiro não senta e faz o cálculo? Planejamento você faz com o quê? Com sondagem, com avaliação. Tem pessoas aqui que eu acredito, dentro da palavra que Deus deu, que estão tomando decisões. Antes de tomar qualquer decisão na sua vida, no seu negócio, no seu casamento, na sua vida financeira, pelo amor de Deus, sonde, avalie o território, vai conhecer a terra, vai mapear. Nós vivemos um tempo, Sebastião, onde somos provocados a empreendermos. Empreenda. Desista como é que é? Da CLT. Oh, cabeça sumiu. Desista do CLT. Seja dono do seu negócio. Gente, nem todo mundo nasceu para ser dono do seu negócio. É verdade ou não é? Nem todo mundo nasceu para empreender. Nem todo mundo tem essa expertise, tem esse perfil comportamental. Não vá pelo que as redes sociais estão falando, pelo que os vendedores de infoprodutos estão falando. Pare com isso. Avalie se aquilo é para você. Isso é você sondar a terra. Não haja somente por agir. Não age por empolgação. Muitos são enganados porque agem exatamente pela empolgação. Estão empolgados demais e não planejam, não conhecem, não avaliam. Vamos sondar a terra. Isso aqui é bom, mas é bom para mim? Isso aqui que o Senhor está dando é para mim? Você conheceu o território? Eu encontro muitos empresários. A minha atuação profissional é nessa área de consultoria de empresas. Eu encontro muitos empresários que abriram negócios porque o amigo abriu e deu certo. Isso é uma desgraça na vida. O cara vai trabalhar uma vez eu aconselhei uma pessoa que ele foi trabalhar, o professor Luiz, que é especialista nessa área, de trade de ações. Vai trabalhar de trade. Não, eu vou trabalhar. Ele pediu a conta do emprego. Tinha um salário de R$7.000. Ele pediu a conta do emprego para trabalhar de trade. Eu não preciso dizer para vocês que não durou 6 meses o negócio, e que ele não ganhou nada, só perdeu tudo. Todo o acerto da empresa foi naquilo. Por que ele fez? Porque ele conhecia alguém que estava dizendo para ele que era bem sucedido. Não, estou ganhando dinheiro, estou ganhando dinheiro. Não vai pelos outros. E por mais que o outro esteja ganhando dinheiro, aquilo é para ele, talvez não seja para você. Quem está me entendendo, diga amém. Não adianta você querer o que os outros têm. Planejamento, conhece o território, conhece a terra.
Vejo muitos pastores que estão abrindo igreja porque a região é boa. Cara, mas é boa, mas Deus te mandou? Você foi conhecer a terra, você sondou a terra? É esse lugar que Deus te mandou? Vai abrir empresa, por que está abrindo? Por que nessa avenida? Não, porque é perto de... Não adianta abrir porque é perto, tem que abrir, você tem um propósito. É por isso que a gente fala muito de visão, onde você quer chegar, a missão, o que você vai fazer para chegar lá. Neemias, quando chegou na cidade de Jerusalém, ele não juntou o povo e saiu falando o que ele iria fazer. Ele, antes de juntar os magistrados, os nobres, ele parou para saber exatamente o que ele iria fazer. Quem está me entendendo, diga amém. Terceira, quarta lição, estou me perdendo aqui. Quarta lição, quarto princípio que nós encontramos, verso 12, continua ainda, né? Então à noite me levantei com poucos homens comigo, não declarei nada a ninguém. Verso seguinte, né? Não havia comigo. De noite então saí pela porta, pelo lado da fonte do dragão, e ele começou a fazer a avaliação. Mas me chama a atenção aqui, é que ele diz: com os poucos homens comigo, não falei nada, agiu em silêncio. Isso aqui todo mundo já sabe, não preciso explicar isso. Concorda comigo, sim ou não? Não importa o projeto que você vai fazer na sua vida, em silêncio. Ele agiu em silêncio. Tem uma frase de um pensador chamado Erasmo Rotterdam. É um pensamento que é muito interessante que ele diz. Ele diz assim: não diga tudo o que sabe, não faça tudo o que pode, não acredite em tudo o que vê, e não gaste tudo o que tem. Pois quem diz tudo o que sabe, faz tudo o que pode, acredita em tudo o que vê e gasta tudo o que tem, diz o que não convém, faz o que não deve, julga o que não vê e gasta o que não pode. Isso me chamou muita atenção, principalmente pelo processo de falar. Silêncio é fundamental. Não fale dos seus projetos, não fale do que você abra e não fale do que você fecha. Não fale dos seus novos planos, não fale dos seus sonhos. O texto bíblico diz que ele não falou nada para os magistrados, não falou nada para os nobres, não falou nada para o povo que trabalhava, para os judeus que trabalhavam, não falou nada para os sacerdotes, ele não falou nada para ninguém. Ele ficou quieto. E me chama a atenção, aqui não tem uma conotação bíblica. Isso aqui é só uma avaliação pessoal minha. Não adianta você procurar isso, né, em algum comentário bíblico que não existe. Mas é interessante que o primeiro texto que ele diz, o primeiro ponto diz assim: não falei nada para os magistrados. Quem são os magistrados? Juiz. E isso é uma avaliação minha. Juiz fala do quê? Daquelas pessoas que criticam, aqueles críticos. Sabe aquela pessoa que julga tudo? Quem está me entendendo, diga amém. Ele diz: não falei nada para ninguém, para quem fica julgando. Você chega e conta teu projeto, não vai dar certo. E tem um amigo meu que fez, quebrou. Acontece ou não acontece, gente? Ele falou: não falei nada para os magistrados. Fuja dos juízes de plantão, fuja dos críticos, fuja. Pastor, mas eu preciso de um conselho. Se você precisa, na hora certa, com o discernimento certo, você vai procurar a ajuda de quem pode te ajudar. Ensinei esses dias mais uma vez sobre isso. Para quem eu busco o conselho? Elias, eu busco o conselho em primeiro lugar de quem me ama, segundo lugar, quem ama a Deus, terceiro lugar, de quem sabe agir naquela área. Não adianta você pedir conselho para um empresário que quebrou 3 vezes e nunca mais se levantou. Vai pedir conselho para quem divorciou 5 vezes, fracassou nos 5 casamentos e é um mau marido. Não adianta você pedir conselho assim. Quem me entende, diga amém. Ele diz: primeiro, eu não pedi conselho, eu não falei para os magistrados, não falou nada. Fuja de quem julga você, de quem te critica. Depois o texto diz: não falei nada para os sacerdotes. O sacerdote fala de religião. Cuidado com os religiosos que querem mistificar ou espiritualizar tudo. Não aconteceu isso. É um demônio, hein? Cuidado, é um demônio, é uma corrente. Cuidado com isso. Por isso que a gente tem que ficar em silêncio. Ele não é que ele não falou em nenhum momento, ele não falou no momento que ele estava se preparando. Em algum momento você vai falar. Só tem que entender isso. Tem projetos que foram abortados, projetos que fracassaram, situações que não deram resultados. Por quê? Porque se falou, Wilsinho, na hora errada. E às vezes a gente fala. É verdade ou não é? Eu acho muito interessante como Tiago aborda o poder da língua. Ele diz assim: aquele que guarda a sua língua, perfeito é. Ele não diz, Lorena, aquele que leu a Bíblia inteira de capa a capa em 30 dias, perfeito é.
Ele diz: aquele que ora 7 horas por dia, perfeito é. Não estou dizendo que você não deve ler a Bíblia nem orar. Aquele que jejua 7 dias por semana, perfeito é. Ele não diz isso. Olha que interessante, ele diz: aquele que guarda a sua língua. Aquele que fala pouco, que sabe o que fala e a hora que fala, é perfeito. Gente, eu não encontro na Bíblia Sagrada, Diego, eu não lembro pelo menos, em nenhuma outra passagem, a Bíblia dizendo que o homem pode ser perfeito, a não ser, pastora Bruna, nessa fase. E quando eu li esse texto a primeira vez, eu descobri o quão imperfeito eu sou. Porque pensa num cara que às vezes fala demais. Eu e a minha boca grande. Tem um livro inclusive da Joyce Meyer, vale muito a pena. Já o li. Talvez é por causa disso que eu hoje fico mais em silêncio. Hoje eu estava com um grupo de amigos e o pessoal falou assim: pastor, você está tão quieto, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Eu aprendi a ficar quieto. Porque às vezes a gente fala demais, fala o que não deve falar, fala e ofende. Isso aqui é importante a gente aprender a se calar em tudo que fazemos, Ju, em tudo. Principalmente nos nossos projetos, principalmente os nossos negócios. Quem está me entendendo, diga amém. Ele diz: não contei nada a ninguém. Fiquei em silêncio. E o quarto e último princípio que nós vamos encontrar, a Bíblia diz que depois que ele fez a sondagem, depois que ele entendeu o que ele ia encontrar pela frente, depois que ele sabia exatamente como agir, então ele reuniu as pessoas que estavam envolvidas naquele projeto, principalmente o povo. Eu lembrei de um aqui ainda, né? São os magistrados, os sacerdotes e os nobres. Os nobres são os orgulhosos. Ele também não falou para os soberbos, não falou nada para ninguém. Cuidado com os orgulhosos do seu caminho. Ele ficou em silêncio também com os orgulhosos, com o soberbo, aquele cara que sempre é melhor. Você fala assim: eu comprei um carro. Ele falou: rapaz, comprei 2. Meu amigo abriu uma porta, abri 2. Sabe aquele que dele é sempre melhor? Cuidado com esses caras, foge. Mas vamos voltar aqui. A última lição diz, se você puder ir comigo, no último verso que nós lemos, o verso 17. Depois de avaliar tudo o que ele precisava avaliar, diz assim: então lhes disse: estão vendo a miséria que estamos em Jerusalém, assoladas suas portas queimadas? Vamos reedificar os muros da cidade. Agora ele sabe exatamente o que vai fazer, como vai fazer. Ele já tinha, pastora Neia, o planejamento financeiro. Ele já tinha o recurso necessário. Então ele reúne as pessoas que estavam envolvidas para aquele projeto acontecer. E aquele projeto aconteceu em 52 dias. Pastor, qual é a última fase do projeto? Traga para perto de você quem vai te ajudar no projeto, e só esses. Coloque-se de pé, por gentileza.